Dia de Papo Cabeça, junto com o psiquiatra Geilson Santana, ajudando a gente a entender o que realmente é a síndrome do pânico, o tratamento também. Você que tem alguém na família que passa por isso e fica às vezes perdidinho, assim, o que eu faço? Sol, a gente vai ajudar daqui a pouquinho. Como é que a gente lida com essa situação, né? Porque muitas vezes você acha que é frescura e perde a paciência. E não é frescura. Mas agora a gente vai atender uma querida aqui de São José dos Campos. Boa tarde, minha linda. É Elza, né? Isso. Eu não perco o seu programa nem um dia. E hoje, por sorte, eu quero falar de uma situação que está passando ali e que eu me interessei. Eu tenho esse síndrome de pânico. E então eu queria saber o que eu tenho que fazer, porque eu também tenho muito medo, principalmente quando eu estou sozinha, que arma-se uma chuva muito feia. Eu não consigo controlar. Tá. E também de ficar sozinha. Meus filhos criticam que é bobeira, que é bobagem, mas eu não consigo sarar com isso. Tá, minha linda, você teve algum diagnóstico médico de síndrome do pânico ou você tem essa sensação e nunca procurou ajuda? Não, eu até já fiz um pouco de psicologia com isso aí, mas eu achei que aquilo lá não estava me adiantando nada. Ok, mas vamos ver se é pânico, se é medo, se é fobia, o que é, doutor? O que pode ser, né? Então, me parece ser um quadro de fobia, porque pelo que eu entendi, acontecem em situações muito específicas. Mas de toda forma, para nós fazermos um diagnóstico adequado, é preciso ter uma consulta. É fundamental que a querida procure uma ajuda. Às vezes, com o primeiro profissional, nós não sentimos tanta confiança ou não sentimos tanto à vontade. Às vezes, dá a sensação de que não fomos ajudados, mas devemos persistir. Porque é uma condição séria, é uma condição que traz muito sofrimento e, além disso, prejudica o desempenho na vida em família, na vida em sociedade, o desempenho no trabalho. Então é preciso procurar ajuda especializada. Às vezes não dá certo com um médico, dá certo com o outro. E às vezes a medicação, como o pessoal está dizendo aqui, há a possibilidade da troca. Como é que é feita a troca dessa medicação, doutor? Então, basicamente, o tratamento do transtorno de pânico é feito com antidepressivos. Apesar do nome ser antidepressivo, ele ajuda a controlar esse sistema de alerta cerebral que eu falei mais cedo, para que ele não dispare de forma errática, de forma inadequada. Às vezes o primeiro antidepressivo não funciona, então nós podemos trocar ou então associar antidepressivos. E também tem a possibilidade de usarmos em paralelo um calmante, para trazer um alívio temporário, só para ajudar a pessoa nos primeiros momentos do tratamento. Mas o que trata mesmo é o antidepressivo e a pessoa promover uma mudança do estilo de vida, enfrentar seus medos, seus desafios, dormir bem, se alimentar bem, ter boa qualidade de vida, boas relações, inclusive não só para tratar o transtorno de pânico, mas para evitar que o transtorno de pânico volte. Pois é. Tem uma mãe aqui abrindo o coração. O filho de 16 anos se suicidou, Luquinha. Triste demais, né, Sol? Mostrar uma fotinho para vocês, a gente está recebendo algumas fotinhas aqui. Obrigado pela companhia, amigo. A Marcela, a sua avó que mandou, Marcela. Você no sofá e nas férias com ela. Obrigado pelo carinho. Os dois amigos aqui de Cruzeiro, um beijo para vocês, viu? Pelo carinho também. E aqui o Rui no barco, que ele convidou a gente, Sol. Rui, pode arrumar o barco mudou aí. até a foto do barco aqui. Pode arrumar. Olha aqui a foto do barco aí pra gente ir. Vamos lá. Vamos que vamos, né? A Fátima mandou uma perguntinha pra gente também. Gostaria de saber se os sintomas que sinto são de depressão. Perco o sono com facilidade, não consigo dormir. Pensamentos assim vêm, me pegam à noite, não tenho controle sobre eles. E tenho palpitação, irritabilidade, sou ansiosa, estou acima do peso. Já tomei antidepressivo, hoje não estou tomando mais, parei. Quem passou essas medicações para mim de depressão foi o endocrinologista, que eu fiz tratamento um tempo. Hoje em dia eu parei também por minha conta. Eu fico aguardando a resposta de vocês e muito obrigada, tá bom? Tchau! Ô, Fátima, parou por conta própria, isso pode? Então, esse é um dos erros que as pessoas cometem com maior facilidade. Muitas vezes a pessoa sente que teve algum alívio do sintoma e para o medicamento. Ou então é muito comum a pessoa achar, esse remédio não está funcionando, vou parar. É um erro, a gente tem que persistir, porque senão esses problemas se tornam problemas crônicos, cada vez mais difíceis de tratar. Tem que confiar no tratamento, né? Tem que confiar no tratamento. E uma coisa importante, às vezes tem algumas pessoas que falam, eu tenho tal problema, então não devo fazer isso. O tratamento não tira a responsabilidade, o transtorno, o diagnóstico, não tira a responsabilidade de ninguém. Na verdade, o diagnóstico faz com que a gente tenha uma responsabilidade a mais, que é se cuidar.
Quando a gente recebe um diagnóstico, a gente tem que ter esse compromisso de procurar ajuda, de se fortalecer e de superar essa condição. Perfeito. Estou gostando de ver que o pessoal está ligando ao vivo para participar. Tá todo mundo abrindo o coração. Daqui a pouquinho a gente vai até as Ilhas Maldivas com a doutora Rosângela. Um beijo para a senhora. Me leva. Ela foi diagnosticada e ela pergunta se a síndrome do pânico é consequência também de um transtorno de ansiedade. Mas agora a gente vai atender uma pessoa que está na linha. Alô, boa tarde. Boa tarde. Minha linda, você quer dizer seu nome ou prefere não se identificar? Falo sim, meu nome é Fátima. Obrigada, Fátima, por estar aqui com a gente e abrir seu coração. Fica à vontade. Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo daquele bicho do coqueiro, o manduruvá. Eu tenho impressão, assim, que se aquele bicho cair em cima de mim, impressão, eu tenho certeza que eu morro. Eu não tenho, eu vi o doutor falando que a gente tem que encarar os medos. Jamais eu vou encarar o manduruvá. Mas, doutor, quando eu falo encarar o medo, não é que você tem que ir lá passar a mão do bichinho, não é isso? E é tudo feito de maneira orientada também. Sim. Então, esse quadro, querida, é um quadro que é compatível com o que nós chamamos de fobia. É uma fobia específica, a fobia de um tipo específico de animal. Então, tem pessoas que não conseguem ver uma foto, não conseguem ver o desenho do bicho, que começam a sentir muito medo. Só que, de fato, o tratamento é a exposição, é enfrentar. Só que nós não fazemos isso de uma maneira abrupta, agressiva. É feito de uma forma programada. Então, por exemplo, nós sentamos juntos e conversamos. Você tem medo de ver um desenho desse bicho? Você tem medo de ver uma fotografia desse bicho? E a gente vai dando uma nota. E a gente faz uma exposição progressiva da situação que causa menos medo. Quando você se sentir segura, aí a gente passa para a situação seguinte, até esse medo ser vencido. Não é simplesmente jogar o bicho vivo no seu colo, não, de maneira alguma. Eu morro de medo de tubarão, Solange. É que eu faço, às vezes, no YouTube, eu fui vendo uns vídeos de tubarão para ver se ajuda. Eu não sei se ajudou, mas tô vendo. Eu tenho medo de alguns ministros do STF. Concordo. Acho que eu precisei ir até Brasília visitar o STF. Agora, a pergunta da doutora Rosângela, que está lá nas Ilhas Maldivas assistindo, falando nisso. Ela teve transtorno de ansiedade e logo depois foi diagnosticada com síndrome do pânico. Alguma relação, doutor? Então, o transtorno de pânico é um tipo de transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade são de vários subtipos, as fobias, o transtorno de pânico, a ansiedade generalizada. Então, é muito comum uma pessoa que já é ansiosa, que é o que a gente chama de transtorno de ansiedade generalizada, em algum momento passar a ter algum outro transtorno de ansiedade associado, como, por exemplo, o transtorno de pânico. É como se um transtorno facilitasse a ocorrência do outro. Entendi. Vira uma espiral terrível, tem que tratar. Aliás, como a espiral que a gente já comentou, que é aquele medo de sentir medo, que pode sim desencadear uma doença séria e cada vez mais comum nas grandes cidades, que é a síndrome do pânico. E a falta de informação sobre esse problema ainda gera, doutor, muito preconceito, também dificulta o diagnóstico da doença. Agora a gente confere um pouquinho sobre isso na reportagem de Sônia Blota. O coração disparava, enjoo. Hoje Lívia toca no assunto sem mistério, mas há 15 anos, quando sentiu os primeiros sintomas da síndrome do pânico, o diagnóstico era errado. Cada médico dava uma opinião. Eu vivia em hospital, a pressão caía, ficava 10/6, eu chegava no hospital e falavam que eu não tinha nada, que era histerismo ou coisa parecida. Para não se tornar uma prisioneira do medo, Lívia seguiu até o fim com o tratamento. O equilíbrio veio e você fala, olha, você não vai morrer, você não tem nada, você tem apenas uma síndrome do pânico. Todos os sintomas vão embora. Até finalmente descobrir o que tinha, a dona de casa precisou convencer amigos e família de que sofria de uma doença. A falta de informação a respeito da síndrome do pânico gera uma onda de preconceito. Por isso, muitos pacientes preferem não se identificar. É o caso desta mulher, que só concordou em falar sobre o assunto para mostrar que a cura é possível. Eu acredito que quem consegue se tratar logo, a chance de não tomar remédio e de se curar efetivamente, eu acho que é 100%. E aí realmente parei de ter pânico. Pois é, graças a Deus, algumas pessoas conseguem sair da síndrome do pânico. Mas, doutor, ela pode ter uma recidiva, ela pode voltar, no caso desse adolescente de 16 anos de Minas Gerais que se matou dentro de casa? Ele estava cuidando da síndrome do pânico, no entanto, eles não perceberam, os pais não perceberam os sinais e ele acabou se matando. É uma situação muito triste, muito trágica. Acredito que seja a pior situação que uma pessoa pode enfrentar na sua vida, perder um filho de uma maneira tão terrível.
Bem, o transtorno de pânico, ele pode sim ter uma recidiva. É muito comum as pessoas interromperem o tratamento. Não estou falando desse caso específico, estou falando de uma situação geral. As pessoas muitas vezes, quando sentem que melhoraram, elas param o tratamento. Entendi. A gente precisa lembrar que o tratamento tem a fase aguda e depois que melhorou tem a fase de manutenção. É preciso continuar tratando por um tempo para que o cérebro consiga manter as conexões que foram feitas, o funcionamento que foi restabelecido e também manter um estilo de vida adequado, porque não adianta nada tomar remédio, melhorar os sintomas, mas continuar tendo uma vida desequilibrada, dormindo mal, com más relações interpessoais, sem atividade física. Então é um tratamento bastante geral. A pessoa precisa ter a vontade de realmente mudar o seu estilo de vida e ficar bem. Em relação a essa situação do suicídio, o que temos observado hoje em dia, infelizmente, é um aumento dessas ocorrências entre os jovens. Nós temos a ideia de que a juventude é uma época linda, maravilhosa, como se fosse um paraíso, um verdadeiro Éden. Só que, na verdade, não é. E os adolescentes e as crianças de hoje em dia estão enfrentando mais e mais desafios. Está cada vez mais difícil ser adolescente. Então, temos que prestar muita atenção e nunca subestimar. Às vezes a gente acha, quem quer se matar vai lá e se mata, não fala. Não, isso é mentira. Geralmente as pessoas falam, as pessoas emitem alguns sinais e a gente não consegue decodificar. Então, no mínimo sinal, vamos respeitar, procurar ajuda. E também, para essa querida que aconteceu isso com o filho dela, ela de modo algum pode se sentir culpada. Com certeza, ela estava fazendo o que ela podia para ajudar esse filho, tanto que ele estava fazendo tratamento. Então, é muito comum os pais nessa situação se sentirem culpados, mas, pelo amor de Deus, sem sentimento de culpa, vamos seguir adiante, vamos tentar transformar essa dor terrível numa conscientização para que novos casos não aconteçam e transformar essa dor numa saudade gostosa de lembrar dos momentos bons com aquela pessoa. Entendi. E levar em frente, né? E se preciso, buscar ajuda, né, Luquinha? Perfeito. Só agora um alerta para os pais. Câmeras de prédio mostram uma criança se afogando na piscina e sendo salva pelo porteiro. Tá a imagem para vocês. Um menino de aproximadamente 5 anos só. Ele ficou submerso por cerca de 20 segundos na piscina do condomínio situado na região metropolitana de Vitória. Olha só, ele entra na piscina, achando que ia dar pé, tadinho da criança. Ficou ali, ó, ele afundou e ficou. Aí a gente vê o porteiro correndo, vindo e resgatando. Depois que os outros perceberam, né? Quem estava na piscina nem prestou atenção. Você está tão distraído, né? Mas é um alerta, né, Luquinha? Com certeza, com certeza. Para os pais. E você também está no seu prédio, vê criançada na piscina? Sim. Fica de olho, né? Cuidar dos outros é importante também. Bom, no próximo bloco a gente conversa mais com vocês, então, sobre síndrome do pânico, mas algo que ajuda o coração a ficar bem feliz é carinho. E olha que princesa, só linda. Boa tarde, Luquinha. Boa tarde, Sol. Beijo.